Oi, oi, corajosos e corajosas aqui do canal. No vídeo de hoje eu senti de falar para vocês algo que eu vivi e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aqui, porque eu tenho certeza que muitos de vocês pode estar passando por isso, já passou por isso e venceu, e pode servir de testemunho também a sua vida para a vida do outro, mas também você pode estar passando por isso e estar precisando de ajuda e não sabe mais o que fazer. Então eu tô aqui para contar para vocês como eu venci isso e eu quero que você também vença isso. Bora lá? Continue aí no vídeo. Não sei se você é meu corajoso e corajosa, meu seguidor lá do Instagram. Se você é, você já viu essa história, um pouco dela, né? Lá em live. Mas, se você não é meu seguidor, já acompanha lá no meu Instagram, tá aqui, ó. Me segue lá, pra você ficar por dentro de vários conteúdos. Mas, enfim, eu já falei em live do Instagram que eu já passei por crises de ansiedade e por depressão. Existiam momentos que eu estava muito focada no passado, eu estava com depressão, e existiam momentos também que vinham a crise de ansiedade, que era uma crise de ansiedade, um medo do futuro, uma incerteza no futuro, uma necessidade de controlar o futuro. E muitos de vocês hoje podem estar passando por isso. Mas desde esse momento da minha vida que foi o momento mais difícil para mim, foi o momento que eu tive o real encontro com Jesus. Foi o momento que eu ajoelhei no meu quarto, eu falei: Deus, eu não aguento mais. Era um momento que eu me abri para o Pai, eu me entreguei para o Pai, eu falei para Ele tudo o que eu estava sentindo. Era um momento da minha adolescência para minha juventude. Sabe aquela crise de identidade que a gente sente? Eu passei muito forte por uma crise de identidade. Na época que eu acabei o ensino médio, eu ia ter que ir para a faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer. E muitos de vocês também podem ter passado por isso, ou até hoje, tão confusos no que vocês foram chamados para fazer na vida de vocês. Mas eu quero falar para você, nada que você está passando é em vão. Nada do que eu passei lá atrás foi em vão. Tudo fez um sentido. E nesse vídeo você vai entender qual é o sentido da nossa luta, qual é o sentido de toda a dor que a gente passou um dia. No momento que eu estava passando por tudo isso, que eu estava me sentindo cansada, exausta de ser quem eu era, que eu nem sabia quem eu era por causa da crise de identidade, e eu estava com crise de identidade, sem saber o que eu era, sem saber para que eu fui chamada, sem saber para onde eu ia. E eu também estava com depressão e ansiedade. Era uma carga emocional muito grande que estava sobre mim. Mas foi nesse momento, quando eu me ajoelhei, depois de muitos anos passando por isso, eu me ajoelhei e realmente eu abri meu coração para Deus. Realmente eu entreguei tudo que estava aqui dentro, tudo que estava aqui preso, tudo que a ansiedade estava apertando aqui. Eu entreguei para Deus e falei: Deus, eu não aguento mais ser desse jeito. Eu não aguento mais viver desse jeito. Eu mais chorava do que eu sorria. Eu mais ficava quieto do que eu falava com alguém. Mas a partir do momento que eu me abri para o Pai, que eu falei para Ele tudo que eu estava sentindo, eu senti o toque de Jesus aqui no meu ombro. E a paz que excede todo entendimento veio sobre mim naquele exato momento. E a partir dali eu entendi que todas as coisas seriam transformadas, que eu seria curada com uma decisão. Eu quero agradar somente o Pai. Foi essa decisão que eu tomei. Eu tomei uma decisão de agradar somente a Deus. Eu tomei a decisão de me batizar. E foi por isso que eu fui curada. Eu sabia que se eu me batizasse, que foi um processo muito complicado, eu já falei em live. Se você já viu no Instagram, você sabe do que eu tô falando. Mas se você não viu, me acompanha lá. Mas eu já falei nas minhas lives tudo o que eu passei nesses processos. Foram processos muito difíceis para mim. Quando eu tomei a decisão de me batizar, já estava difícil. Eu cresci na igreja, eu cresci em lar cristão, mas parece que tudo piorou quando eu decidi entregar minha vida para Deus. Parece que tudo ficou mais difícil, esse processo, sabe? Mas tinha uma coisa que aconteceu quando eu entreguei a minha vida para Deus. Que por mais difíceis que as coisas estavam, por mais difíceis das coisas que eu tinha passado, eu entreguei para Ele. Então a paz que excede todo entendimento estava sobre mim naquele momento. Deus me curou, Deus me restaurou. Eu tomava remédio, Ele me curou, eu fui liberta dos remédios de ansiedade, de depressão.
E graças a Deus, pela honra e glória do Senhor, eu fui curada. E eu quero falar para você, eu não sei se você está passando pelo mesmo problema. Eu não sei se você está passando por problemas diferentes, mas que você também está se sentindo assim, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Só querendo que as coisas mudem, mas você nem sabe como que elas podem mudar. Eu tenho uma direção para você. E essa direção é Deus. Somente Ele pode transformar a nossa vida e somente Ele pode realmente nos mudar, nos curar, nos renovar, nos entregar a nossa verdadeira identidade. O processo de identidade, ele é muito longo, ele é muito... Eu passei por uma crise de identidade, mas eu vejo que o processo de identidade, ele acontece todos os dias. Todos os dias você escolhe ser quem Deus te chamou para ser. Todos os dias você escolhe não ser movido pela sua carne, mas ser movido pelo Espírito. E é isso que é para a gente fazer, é isso que os filhos de Deus fazem. Eles não são movidos pela carne, eles não são movidos pelo que eles têm vontade de fazer, eles são movidos pelo que o Espírito precisa, porque a gente aprende a ouvir o nosso Espírito, a gente aprende a ouvir o que Deus quer da gente de verdade, e a gente passa a obedecer o Pai. No meu maior momento de dificuldade, um versículo que Deus me entregou foi o que me dava mais coragem. E eu quero falar para você esse versículo hoje. Eu quero que você ouça esse versículo. Feche os seus olhos. Ouça esse versículo. Coloca ele dentro do seu coração. E começa todos os dias. Quando você pensar em cair. Quando você achar que você está caindo. Fala de novo esse versículo para você mesmo em voz alta. Escreve esse versículo e cola na parede do seu quarto para quando você acordar é a primeira coisa que você vê. Coloca no espelho do banheiro, coloca em algum lugar, mas torna visível aquilo que te traz esperança. Deixa os seus olhos verem aquilo, para aquilo entrar na sua mente e da sua mente entrar no seu coração. E aquilo que você vê, você passa a acreditar. Aquilo que você está vendo se tornam pensamentos, e pensamentos se tornam emoções, e a gente começa a sentir aquilo, porque assim como você pensa, você é. Então torna visível aquilo que te traz esperança. Eu quero ler com você esse versículo, e eu tenho certeza que você já ouviu ele, está em Josué 1:9. Mas eu quero que você ouça esse versículo e ouça que eu estou falando diretamente para você ele. Então coloca no seu coração esse versículo, anota e olha todos os dias. Vamos lá? Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Ouviu? O Senhor teu Deus está com você em qualquer lugar para onde você for. Eu não sei se você não está com vontade de levantar da sua cama. Eu não sei se a depressão está tão profunda que você não consegue pôr o pé no chão, você não consegue olhar para fora e sentir a presença de Deus nas árvores, no céu, olhando para o céu, vendo os pássaros. Mas até os pássaros estão sendo cuidados pelo Pai. Por que que você acha que você não está? Por que que você acha que quando você está naquele quarto, quando você quer deixar tudo escuro, quando você está chorando, por que que você acha que você está sozinho e Deus não está do seu lado? Deus está vendo você ali deitada. E todos os dias Ele está olhando para você. Ele chora com você e Ele fala, filha, levanta. Filha, é só o começo. É só o começo da sua história. Passa essa fase que eu vou te entregar mais. Eu vou te entregar coisas que você nunca viu, coisas que os seus olhos nunca viram, coisas que você nunca imaginou e nem passou pela mente humana. É o que eu tenho preparado para você. Deixa Deus amadurecer você nessa fase, nessas situações, porque assim você vai se levantar mais forte. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu não sei o que você tem passado e eu não sei o que você tem pedido e clamado a Deus. Mas eu tenho certeza de uma coisa: nenhuma das suas orações são em vão. Deus tem todas as suas orações lá diante dele. Só que ele vai te entregar o que você precisa quando você já estiver pronta para receber. Muitas vezes, o que você pediu para Deus,
E o que você está passando hoje é a sua preparação para você receber aquilo que você pediu. Não é fácil. As coisas de Deus não são fáceis. O caminho de Deus é estreito. O caminho para chegar no Pai é estreito. Porque somente aqueles que são verdadeiros adoradores, que são fiéis a Ele, são capazes de chegar até Ele. E você é uma escolhida. Você é um escolhido de Deus para essa geração. Então não abaixe a cabeça para o inimigo. Não se deixe vencer por essas situações que você vem passando. Não se deixe ser dominado pelas suas emoções, pelas mentiras de Satanás que ele tem colocado na sua mente. Não traga essas mentiras para o seu coração, porque quando você traz para o seu coração, você começa a viver elas como uma verdade. E não é uma verdade. Não acredita nas mentiras que Satanás está lançando sobre a sua mente. Você é filha, você é filho, você é amado pelo Pai. Ele tem cuidado de você e ele tem visto as suas lutas e ele tem visto a sua obediência nele. Apesar da luta, apesar de tanta batalha, você não desistiu. Você ainda confia no Pai. E você sabe, no fundo do seu coração, eu sei que você sabe que ele tem o melhor para você e que isso faz parte do processo. Você vai viver muitas coisas ainda. Você tem um caminho muito lindo pela frente. Mas não desiste agora. Não se entrega. Deixa Deus cuidar de você e deixa Deus transformar. Deixa Ele te lapidar. Porque é isso que o oleiro faz com o barro. Ele lapida. Por isso que ele vira aquele vaso lindo. Porque ele foi muito moldado. E Deus faz isso com a gente. Ele faz, ele refaz, ele é Deus. Ele nos molda, ele nos lapida. Então deixa Deus moldar você da forma que ele deseja, até que você tenha a identidade de Cristo, até que você tenha a mente de Cristo, até que as pessoas olhem para você e não vejam mais você, mas vejam Cristo através da sua vida. Amém? Eu quero orar por você agora e Deus vai te dar vitória para que você consiga vencer essas lutas que você tem passado, essas crises emocionais, essas feridas na alma que você está carregando, que elas vão ser cicatrizadas em nome de Jesus. Eu libero a cura sobre a sua vida agora. Recebe, confessa a cura e você será curado. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Paizinho, muito obrigada, Senhor Jesus, por estar aqui, Pai, por estar falando com os teus filhos, Pai. Com teu filho amado, com a tua filha amada, Pai. Obrigada, Pai, por colocar as palavras que o Senhor deseja, Senhor, falar para eles na minha boca. Paizinho, que possamos ser instrumentos do Senhor, ó Pai. Que possamos, Pai, ser cada vez mais fortes, Pai, em Ti, através dos aprendizados que o Senhor nos traz, através do que enfrentamos, Senhor Jesus, porque a gente só consegue enfrentar se o Senhor estiver com a gente. Eu não sei, Pai, o que essa pessoa tem passado, as lutas que ela tem enfrentado, as feridas na alma que ela tem carregado, Pai. Mas, Paizinho, que ela possa entender que tudo que ela passou, Senhor Jesus, tudo que ela passou tem um propósito e é o teu propósito, Pai. O nosso chamado tem intimidade com as nossas lutas. Então nada do que a gente passou foi em vão. Tudo tem um porquê. Só que agora a gente não vai entender nada mesmo. Mas lá na frente a gente vai entender tudo que a gente passou. É como se o quebra-cabeça fizesse sentido. E o Senhor está juntando essas peças desse quebra-cabeça. Então, Pai, que essa pessoa possa tão somente confiar em Ti e saber que o Senhor já cuidou de tudo, o Senhor está cuidando dela, basta ela não desistir. Pai, fortalece essa vida, porque quando a gente está fraco, Pai, em Ti, a gente se torna mais forte, Pai. Então, Senhor, o Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, assim de Sua palavra. Então, Senhor, se aperfeiçoa, Pai. Aperfeiçoa o Seu poder em nós. Cuida de nós, cuida da nossa família, Pai, cuida do nosso lar, cuida dos nossos. Em nome de Jesus, e trabalhe em nós, Pai, para que o Senhor seja visto através da nossa vida, que possamos ser esperança, Pai, para aqueles que precisam, que possamos ter uma palavra de afeto, Pai, uma palavra de amor. Às vezes é a única palavra que aquela pessoa vai ouvir naquele dia, mas é a única que ele precisa e que ela precisa para não desistir. Que possamos ser essas pessoas, Pai. Nos levanta, Senhor Jesus, cuida da mente de cada um, da alma de cada um. Em nome de Jesus, é tudo que eu te peço e te agradeço, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Curte,
comenta, compartilha esse vídeo. Mais pessoas precisam ouvir. Mais pessoas estão passando por problemas na alma, problemas financeiros, problemas que elas acham que não vão conseguir vencer. Mas são problemas que, olhando para Deus, se tornam tão pequenos, se tornam problemas que Ele olha e ele fala, filha, eu posso resolver isso. Coloca nas minhas mãos. Só coloca nas minhas mãos. E hoje Deus te convida para colocar o seu problema nas mãos dele, para que ele possa cuidar de tudo. Para de levar essa carga sozinho. Coloca nas mãos do Pai e deixa ele batalhar essa luta com você. Deixa ele ir à frente e cuidar de você de verdade. Em nome de Jesus, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber mais vídeos. Espero que esse vídeo tenha tocado no seu coração e que realmente te traga uma mudança de vida, de dentro para fora. Tenha paciência no processo. Tenha paciência no processo. A minha vida foi transformada e a sua também vai ser. Se você crê nessa palavra, digita amém aqui embaixo. E confia. Deus tem muito para sua vida ainda. Não para no meio do caminho, tá bom? Deixa ele passar você dessa fase. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.